Eu acho muito engraçado quando eu vejo nas redes sociais os bolsonaristas criticando a Globo e a Folha de São Paulo, dizendo que são de esquerda e que são contra o Bolsonaro. Nessa votação aí da derrubada do veto, o aumento dos servidores públicos, a gente viu como a Globo é contra o Bolsonaro. Mostrou uma reportagem hoje no jornal do meio-dia, que é apresentado pela Maju, onde falou o Guedes, falou o Mourão, falou os líderes do governo, falou o Bolsonaro, falou todo mundo que é a favor da manutenção do veto contra o aumento dos servidores. E não colocou um senador dos que derrubou o veto para falar, para colocar os seus argumentos. Ou seja, a Globo, ela se diz contra o Bolsonaro em algumas coisas, mas é a favor do governo Bolsonaro. É contra a pessoa do Bolsonaro, mas é a favor das ideias malignas do governo Bolsonaro, que tira direito de trabalhador, que impede aumento para o servidor, que penaliza os mais pobres. Aí fala em teto, que vai furar o teto e que tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Aí eles lembram de tudo isso para o servidor. Não pode dar R$ 1 para um servidor, mas pode dar R$ 600 a quem não está fazendo nada. Receberam empresários, passou no Fantástico, dondocas com carro importado, que moram em condomínio de luxo. Empresários ricos receberam, pessoas receberam como mãe solteira, mesmo tendo marido, recebeu R$ 1.200 até R$ 1.800. Muitas pessoas que não precisam. Já o servidor, que é quem mantém o país de pé, que trabalha em todas as instâncias, em todos os níveis de governo, é o servidor que mantém o país de pé. Mas todo mundo odeia servidor. Só para o servidor é que vai quebrar. E a gente vê que o Guedes, ele é aquele tipo de economista incompetente, né? Um dos piores ministros, talvez o pior ministro da economia que já passou pelo país, seja o Guedes. Ele fica chutando da cabeça. Cada político dizia um número. Ah, pode chegar a 120 bilhões. Ah, o prejuízo pode chegar a 80 bilhões. Pode chegar a 90 bilhões. E ele não sabe, porque ele tem preguiça de estudar. Alguém chuta no ouvido dele, sopra no ouvido dele e ele chega ali nos microfones e chuta. Ele não sabe nem que número é esse. Pode chegar, na verdade, a 80 bilhões se todos os níveis, prefeituras, estados, né, e federação, desse o aumento. Se todos dessem, mas nem todos dão aumento. No meu município mesmo, o prefeito enrola há 4 anos, sempre dá o aumento a menos e não dá aumento. Tem anos que nem quer dar a defasagem do salário dos servidores. É, muitos municípios aqui no interior da Bahia é grande que os prefeitos não dão, então é só para ficar livre para o município que puder dar, dá. Agora, proibir, vetar de vez até o final de 2021, isso é um absurdo contra o servidor. É o servidor que mantém o país ativo. Agora, na hora de dar aumento para general, aumentar repasses para as Forças Armadas, como se nós estivéssemos em guerra com alguma coisa, né? É mais importante fazer submarino do que fazer escola, do que fazer hospital, do que investir. Agora, cortar da saúde e educação para mandar para as Forças Armadas, o Guedes ficou calado, porque não tem coragem de peitar os generais, porque o Braga Neto é que é o chefe da Casa Civil, né? Então é general, ele puxa a brasa para a sardinha dele. Por que esse ódio contra o servidor público? O servidor público não pode participar de nada, de nenhum benefício, de nada que vem, como se o servidor público fosse rico, mas nem todo servidor é que nem aqueles funcionários da LERJ que ganha 24 mil, sem nem precisar usar crachá, muitos moram até nos Estados Unidos recebendo. Ali sim, são funcionários fantasma, laranja, e com esse tipo de funcionário ninguém se incomoda. Ninguém quer diminuir os assessores no Senado, na Câmara, dos ministérios, ninguém quer diminuir assessor de político, só quer cortar de servidor, do servidor fraco, servidor municipal, servidor estadual, mas o servidor que ganha muito, isso ninguém quer cortar as regalias, ninguém quer. Bolsonaro toda a vida teve regalia, viveu do poder público há 30 e tantos anos que ele vive sugando o dinheiro da nação. Agora vem com o papo de que se derrubasse o veto não podia governar. Disse que ia tirar dinheiro da saúde, que é uma mentira, não tem nada a ver. O dinheiro foi um acordo, né, para cortar certas despesas para poder liberar o complemento do ISS dos estados que tinha caído. Só complementar, mas tem a arrecadação normal de cada estado. Então mentem, a Globo mente o tempo todo. A Folha de São Paulo finge ser contra o Bolsonaro, mas é a favor do governo. A Folha de São Paulo batia no Bolsonaro, mas defendia o Moro. Depois que o Moro saiu, agora defende o Guedes, ou seja, as políticas que ajudam, as maquininhas que é do dono, né? Do dono da Folha de São Paulo, que tem maquininha daquela de arrecadar, né? Então os bancos,
O Guedes querendo repassar 400 bilhões para os bancos, achando que 100 bilhões para os servidores era muito, que é quem está trabalhando. Já para gastar centenas de bilhões para manter a popularidade do presidente, como foi esse auxílio emergencial, eu não sou contra que dê 10 mil reais de auxílio emergencial, mas que não corte do servidor, os direitos do servidor. A pandemia também jogou por terra a tal reforma da Previdência, que era para economizar cento e poucos bilhões em 10 anos, o que era para economizar em 10 anos, eles gastaram em 5 meses. Uma prova que tinha dinheiro, tinha que cortar mesmo o direito dos servidores, fazer aquela reforma maligna? Claro que não, é porque eles querem cortar tudo dos mais pobres para sobrar para os mais ricos. Quem manda no Brasil são os banqueiros. Não dá para entender por que esse ódio contra o servidor público é que mantém o país de pé. Por que só quer cortar do servidor público? Por que não corta dos generais? Por que não corta das Forças Armadas, toda a regalia que tem nas Forças Armadas, toda a regalia que tem em TJs, e nos tribunais superiores? Por que não corta desse povo? Fica todo mundo calado, aí vem com papo de patriotismo, que se liberar o aumento fica injustificável, fica sem poder governar. Papo furado. Isso é papo furado. Se o Bolsonaro tivesse na oposição, ele tivesse perdido, ele tinha votado para derrubar o veto. Eu tenho a maior certeza disso, porque ele sempre foi um sanguessuga do Estado. Ele sim é um sanguessuga do Estado. Ele e sua família nunca trabalharam, estão ricos, compraram meio mundo de imóveis, estão cada vez mais ricos e ficam tirando da saúde. O dinheiro da saúde, muitos governantes estão usando para superfaturar respiradores, para comprar coisas superfaturadas, fez aqueles hospitais de campanha, tudo superfaturado. Agora para o servidor não tem, mas para corrupção e para bandalheira e para os privilegiados, aí tem, né? Por que esse ódio contra o servidor público? O servidor público que mantém o país de pé. É injustificável isso. Mas, como eu sempre disse aqui, o mapa do Brasil é muito ruim. É um mapa que não tem jeito. Não tem jeito. Daqui a décadas o Brasil está na mesma. Nunca vai ser uma superpotência para ser as 5 potências, entrar entre as 5 potências do mundo. Isso o Brasil nunca vai ser. Toda a vida vai ser governado por sanguessugas com regalias e os pobres pagando a conta.